Um tema muito legal, vamos falar sobre uma paixão nacional, novelas. Mas no meio cristão evangélico, esse tema novela é polêmico. Tem gente que acha que esse negócio não é de Deus. Tem gente que acha que pode assistir novela. Pastor Leonardo Capuchin, e aí? Novela é de Deus ou não é, Leonardo? E aí, já chega direto para mim, Sim, lá né? vai, lá passa para você a bomba. Já vai direto. Muito bom estar aqui junto com vocês hoje no Bate-Papo de novo. E o assunto novela ele é sempre polêmico, né? E realmente, como você disse, é uma paixão nacional. Nunca vou me esquecer de uma cena. No final de semana, estava aí minha esposa aproveitando num hotelzinho fazenda que tem bem no interior aqui de Minas. E lá, para pegar a televisão era muito difícil, e a dona do local estava lá, né, no final de semana, é aquele bem de família mesmo, então o pessoal só vai no final de semana, a família que fica lá, tomando conta do hotel fazenda. E aí era o final, era o último capítulo da novela, era uma sexta-feira que era o último capítulo da novela. A mulher estava desesperada, fazendo comida e servindo, aí falando, daqui a pouquinho tem a novela, daqui a pouquinho é o último capítulo, daqui a pouquinho é o último capítulo, aquele desespero. Na hora da novela acabou a luz no sítio, gente. Meu Deus. Foi um desespero naquele dia, mas pelo amor de Deus, eu tenho que ver minha novela. Foi muito engraçado, porque realmente é uma paixão nacional. Todo brasileiro gosta muito de assistir novela. Mas isso não é só coisa de brasileiro. Nós sabemos que pelo mundo inteiro as pessoas gostam muito do entretenimento e gostam muito da televisão. Mas até que ponto realmente isso é saudável para o cristão? Eu vejo que nem sempre é saudável. E na maioria das vezes, na maioria dos casos que eu já conversei, que muitas vezes a gente já acompanhou e já aconselhou, tem trazido muita destruição nas famílias. Mas por quê? Vocês, pastor Rossi, concordam com o Léo que não é saudável? Eu tenho uma opinião muito clara já formada, né? Mas de tendência, eu acho que todos esperam sempre um sim ou um não. Sim. Eu acho que um pano de fundo agora, principalmente para quem está nos assistindo, é importante para entender que esse assunto é muito mais sério do que aparenta, né? A telenovela, ela começa na década de 50, com a Rede Tupi, então ela está bem enraizada na nossa cultura, né? Ela faz parte do que a gente chama de cultura popular. A cultura popular é qualquer manifestação, seja de folclore, música, arte, dança, onde a sociedade participa de forma ativa. E hoje, quando a gente fala de canal aberto, né, de preferência nacional, a gente está falando de novela, não é só no Brasil, ela é uma preferência latina, ou seja, alcançamos uma margem de 135 milhões de espectadores. É um veículo de comunicação muitíssimo forte, a ponto de outros canais também darem ênfase, né, como revistas, jornais. Então, assim, é uma máquina muito poderosa. E não é brasileiro só, né, pastor? O México mesmo tem muitas novelas. O Brasil é o berço, é o palco de influência, né? A telenovela brasileira ela é a grande influência que existe, né? Agora, assim, aproveitando, a novela, ela também teve um papel, um cunho também, assim, cultural interessante, né? Ela foi painel de temas sociais. Então, ao longo dos anos, ela trouxe uma discussão também para a sociedade em relação, por exemplo, ao cuidado do idoso, ao homossexualismo, síndrome de Down, a defesa da mulher. Tema muito discutido. Tem uma menina, eu lembro, uma atriz que raspou a cabeça na novela, não teve um negócio desse? Então, assim, hoje a novela, ela consegue trazer discussão, né? Desenvolver essa opinião pública. Então, e sabendo disso, a detentora hoje da grande emissora, hegemônica, que cuida disso, sabe e usa isso a favor dela, e que aí entra no outro assunto daqui a pouquinho, para a gente debater. Vamos colocar as pessoas para discutirem com a gente, conversarem com a gente? Temos várias perguntas que vêm das ruas. Vamos à primeira pergunta que vem das ruas. Vamos lá? Eu chamo Magda do Nascimento Francisco, sou de Belo Horizonte. A novela imita a vida ou a vida imita a novela? Boa, Magda, gostei. Porque tem muito isso. A gente está falando aqui, mas olha que interessante. A gente falou de alguns temas que são polêmicos. Vamos pensar homossexualidade. O novelista, o roteirista, a pessoa que põe a homossexualidade na novela para divulgar a homossexualidade, ou na realidade a novela trata de homossexualidade porque a sociedade está aceitando a homossexualidade? Assim que eu também vou falar sobre futebol, sobre corrupção na política, o que vocês pensam? Eu vejo que tem os dois caminhos. Ao mesmo tempo que a novela imita a vida também, a vida também imita a novela.
ao mesmo tempo que eles querem trazer aquilo que acontece na sociedade, ao mesmo tempo eles também vão implantando a maneira como eles enxergam esse assunto na sociedade. Uma coisa é eu trazer à discussão um fato, uma coisa é eu trazer à discussão um princípio. Outra coisa é eu trazer esse princípio já com o meu óculos, já com a maneira como eu enxergo, já com a minha cosmovisão. É uma doutrinação quase. Né? É uma doutrinação. O que a gente tem, pelo menos o que eu tenho percebido, principalmente nesses últimos anos nas novelas, não apenas nas novelas, a gente está falando de novela porque é o tema, mas você também pega os filmes, pega também os seriados e vários outros canais de comunicação, a gente vai percebendo que eles estão tendendo cada vez mais a não apenas mostrar e exibir como a coisa funciona na sociedade, mas trazer como que eles acham que deveria funcionar na sociedade. É interessante, a novela tem outro ponto importante que a gente chama de obra aberta, ou seja, o enredo ele desenvolve de acordo com a resposta da sociedade. Então, isso é muito interessante. Agora, como você tem um veículo tão poderoso igual a novela, existe o que a gente chama de manipulação de massa, que são as mensagens subliminares, subjetivas, que hoje não estão tão subjetivas assim. O merchan está claro, né, pastor? Claríssimo. É social, assim. Ei, eu estou aqui comprando um smartphone tal, né? Eu estou ligando para o banco tal. Coisa escancarada, né? Não, hoje está explícito, né? Então, assim, aí a introdução da ideologia, que a gente pode falar e entrar bastante nessa questão que eu e você, o cristão, nós somos regrados pela palavra. Então vai haver um choque inevitável com o ponto de vista religioso. Isso é uma discussão inevitável, porque aí introduz ideologia de gênero, tanta coisa pode ser introduzida de uma forma subjetiva, que é muito sério isso. E o estereótipo também, eu acho assim que é lamentável, mas, por exemplo, o estereótipo de crente, de evangélico, né, que essas novelas, a gente está falando principalmente da Globo, a gente pode falar, escancarar, porque a Globo faz isso. Me diz um evangélico que apareceu numa novela da Globo, Gasgou. Gasguei. Que tenha o mínimo de esclarecimento. Um evangélico que tenha um curso superior. Eu sou professor universitário, por exemplo, tenho mestrado e tenho doutorado. Aqui não estou falando por arrogância, não. Sim, Eu sou mestre e doutor. Me diz um evangélico com doutorado que aparece na Globo. Não, o evangélico tem que ser aquela pessoa sem escolarização, intolerante, briguenta. Vai me dizer que não tem intenção de criticar. Por outro lado, aparecem pessoas com outras religiosidades ou com outras opções de vida, sempre são os bonzinhos, né? Exatamente. Porque ela vai trazendo esse estereótipo. Ela não apenas mostra como a sociedade enxerga um assunto, mas ela quer doutrinar a sociedade a como enxergar aquele assunto. Isso. Você pode perceber que, por exemplo, o assunto do divórcio foi um assunto muito abordado, principalmente na década de 90, esse assunto ele era muito corriqueiro nas novelas, muito corriqueiro nos filmes, e ele foi doutrinando a maneira como as pessoas viam o divórcio. Aquilo que era um tabu, deixou de ser um tabu para se tornar exatamente aquilo que as novelas diziam que era bom, e que casamento que era não presta, né, Léo? E casamento não Porque presta. também tem isso. Me diz um casamento que presta nas novelas. Não tem um. Eu sou de uma época, sou mais velho que vocês, mas eu lembro de uma novela que chamava... esqueci o nome. Que afinal era a Regina Duarte e o Francisco Oco. É Selva de Pedra, se eu não estou enganado. Eu não sou dessa época. Eu não vou nem o final da novela, condenar. O final da novela se esperava o beijo. O beijo era guardado para a última cena da novela. E aí sim, quando eles finalmente se encontravam e beijavam. Hoje, na primeira cena da novela, um homem e uma mulher, às vezes é um homem e um homem, às vezes é uma mulher, já estão tendo relação sexual sem serem casados, sem nada. E vai tornando tudo isso banal. Vai banalizando princípios, vai banalizando a família. Banalizou, por exemplo, as novelas, elas ajudaram a banalizar também, contribuíram para banalizar o relacionamento pais e filhos. Sempre mostrando que o filho rebelde, não sei o que, estava certo no final, porque o pai não pensava da maneira como ele pensava, o mundo tinha mudado. Então, tudo isso veio desconstruir muitos valores dentro da sociedade. Porque, infelizmente, nem todo mundo tem uma mentalidade, tem realmente uma mente firme para assistir essas coisas e não ser contaminado por elas. E quando a gente fala de banalizar, né, trivializar, tornar banal aquilo que é importante,
É um assunto muito sério mesmo, porque, por exemplo, uma novela hoje, ela tem um prazo mínimo de 170 capítulos. Tem isso? Eu não sabia, não? Quando tem uma audiência alta, passa de 200. Tem alguns casos na história que novelas duraram alguns anos. Então, vamos fazer um cálculo rapidamente aqui, que se a pessoa ela dedica 1 hora por capítulo, nós estamos falando de 170 horas, prazo mínimo, né? Então, isso se você traduz e faz um cálculo grosseiro, são 10 dias ininterruptos recebendo informações. E aí há uma dependência emocional também muito grande de todos os dias. Outra coisa interessante, que isso é um fator importante, que o público de novela, até uns anos atrás, era a dona de casa. Era o PlayStation dela, né? Era o momento de descontração, ralou o dia todo, a dona de casa trabalha muito, e aquele era o momento sagrado dela. Mudou. Hoje, o público de novela, famílias inteiras sentam às vezes para assistir, vai de jovem à terceira idade. Muitos homens assistem novela. E também começaram a inserir até personagens, até crianças, idosos nas novelas, talvez por um processo de identificação, né, pastor? Parece assim, como eu vejo uma criança na novela, a criança fala... E outro dado importante, que vai de classe A a D. Tá? Então, assim, a novela hoje, ela entrou dentro da casa da pessoa. Aí entra uma outra preocupação, porque enquanto adulto, eu e você, sabemos usar filtro, né? Quando tem uma criança, um adolescente assistindo, como que fica? Não tem filtro para poder assistir. E nós somos alimentados, o ser humano ele é alimentado principalmente por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve, e isso vai alimentando a nossa mente, isso vai alimentando os nossos princípios, vai mudando os nossos conceitos. Todos nós aprendemos assim. É a raiz do aprendizado do ser humano. Um bebê não aprende a falar porque ele é extremamente inteligente e foi para uma escola. Não, um bebê aprende a falar porque todo ser humano ele sabe imitar. Ele imita, a arte da imitação, ele consegue imitar, ele tem essa capacidade. Então você pode, eu lembro até hoje de uma aula que eu tive com um professor de português, ele ensinando sobre como que os bebês conseguem falar. Ele falava, olha, perceba que um bebê muito pequeno, ele vai ficar prestando atenção na sua boca, ele vai querer colocar a mão na sua língua. Por quê? Porque ele está imitando aquilo ali, ele gosta de imitar. Então nós aprendemos assim, todo ser humano aprende dessa forma. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que vemos e com aquilo que ouvimos. Por quê? Algo está sendo ensinado, nós estamos absorvendo alguma coisa. Eu acho que esse princípio, a maior seriedade que tem, e aqui eu sei que o tema principal é a novela, mas nós estamos falando de novelas. Tem gente que não assiste novela, mas assiste seriados, assiste filmes. Não, a moda agora para os jovens é Netflix. Você tem o Netflix, você tem o YouTube, você tem vários canais. Entre novela e um seriado, né? Com 200 episódios. Exatamente. Eu acho que a maior dificuldade é o conteúdo que está sendo passado. O que eu estou me alimentando? O que está chegando? O que está sendo transmitido para mim a partir daquilo que eu estou vendo e a partir daquilo que eu estou ouvindo. E um grande risco, Léo, é aquela coisa também achar o seguinte, não, eu posso porque eu tenho maturidade. Eu consigo, eu acho que isso é um risco tão grande. Sabe, achar o seguinte, não, eu sou imune a isso, porque eu posso ver. Pô, eu acho que é o começo da queda, é isso aí. Você começar a assistir, você começa a ver esse tipo de coisa, né? Você começa como você diz, a se alimentar desses valores. E a gente falou de criança, a Lucimari, lá de Contagem, pastor. A Lucimari, né? Obrigado, Lucimari, que mandou uma mensagem no WhatsApp, que é o 984029756. Ela diz, boa tarde, Lucimari. Não assisto novelas, diz a Lucimari. Hoje em dia existem novelas infantis, que parecem que hipnotizam as crianças, é verdade. Eu proibi minha filha, ela está com 9 anos, de assistir uma novela. E um dia eu peguei-a assistindo escondida a novela. Preferi liberar e orientá-la que em algumas cenas que vejo não condizer conosco. A última que ela assistiu abordava... Meu Deus, cadê? Perdi aqui. Opa, é porque vai chegando nos WhatsApps, aí pula aqui. A última que assistiu abordava um conflito entre cristãos evangélicos e católicos. E a sobrinha do padre se apaixonou pelo pastor evangélico. Uma novela para criança, é tenso mesmo isso aqui, né? E quando a gente fala de novela, apesar de, como eu disse, que é de uma cultura popular, não tem cultura na novela. Eu não consigo imaginar uma pessoa que fica meses e vai sair dali mais inteligente, mais culta. São assuntos triviais, eu não assisto, né? Mas eu imagino que a discussão é alguma coisa em torno assim, você viu o vestido, você viu o beijo, né? Então, é complicado. Falando de criança, então, o que eu penso hoje em relação a esse assunto, criança, que é um assunto muito sério,
que a gente precisa encontrar uma coerência, isso para todas as igrejas, né? Quando alguém fala assim, a mulher pode pregar para adulto, não pode pregar para adulto, mas pode pregar para criança. Outro problema de criança é quando a gente fala que a criança é a igreja do futuro. Isso é outra bobagem, porque não é a igreja do futuro, a criança é a igreja de hoje. E Jesus trouxe ela para o meio e disse assim, olha, quem não for como ela, não herdará o reino dos céus. Então, ela é presente, ela é atuante hoje. Agora, será que tem novela que criança pode ver? Por exemplo, teve uma pessoa que mandou mensagem aqui, foi a Gisele, se eu não estou enganado, isso. A Gisele pergunta o seguinte, gostaria de saber sobre a novela da Rede Record chamada Josué. É uma boa ou é melhor evitar qualquer novela? A Rede Record passou dos 10 Mandamentos... Acho que o José do Egito. E parece que está passando então agora essa aqui, Josué. São novelas com conteúdo bíblico. Eu confesso que, por eu trabalho à noite, eu nem conseguia ver as novelas. Eu não sei se vocês tiveram informação, as novelas são fiéis às escrituras, como é que é isso? Eu não assisti, então eu não sei dizer. Mas eu acho que mesmo que tenha um tema bíblico, a gente tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, saiu há pouco tempo atrás um filme Noé. Esse eu vi. Eu fui assistir o filme e eu falei assim, gente, eu acho que a única coisa que tem da Bíblia é o nome. Porque o resto do filme... O que é aquelas pedras lá? O Tubal-Caim ficou dentro da arca, rapaz. O Tubal-Caim foi salvo. É tanta coisa fora da Bíblia. O problema é a expectativa, né? Se eu tivesse ido assistir aquele filme também, pensando que era um filme... Ficção. Tava ótimo, não tinha problema nenhum. Aqueles monstros construindo na arca. Então, foi surreal aquele filme. Então é muito complicado, é muito difícil a gente taxar, assim, dizendo assim, é proibido todo tipo de novela, é proibido todo tipo de filme. Não tem como a gente proibir tudo, porque a gente também não conhece tudo. Eu acho que tem que ter um filtro daquilo que realmente vai produzir edificação. Tudo que é justo, tudo que é puro, aquilo que diz lá em Filipenses capítulo 4. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, seja isso que ocupe a vossa mente. Então tudo tem que passar pelo, mesmo que tenha um nome cristão. Outro dia eu fui assistir um filme, eu acho que era, esqueci o nome agora também, mas só um nome que tinha coisa de cristão. Falava sobre, era a Tenda Vermelha, falava sobre... A filha de Jacó. Esqueci o nome dela agora, gente. Falhou aqui da minha memória. Quem? A filha de Jacó. Eita! Eu sei os 12 filhos agora. Esqueci o nome da filha dele. Os 12 filhos a gente lembra sempre, vai lembrar da filha. Mas era para contar a história da filha de Jacó. Gente, mas era tanta coisa fora da Bíblia. A Sara era uma pitonisa, uma bruxa que revelava, o pessoal vinha trazer oferenda para ela. Falei, gente, que loucura. Então tinha um nome, mas não tinha um conteúdo. Agora, falar em nome, o Leonardo vai ter que pesquisar para falar o nome da filha do Jacó. Eu vou ter que pesquisar aqui no intervalo. No intervalo ele vai pesquisar, vai dizer o nome da filha do Jacó. E vai responder também, pastor Rossi e Leonardo vão responder depois do intervalo a pergunta de uma ouvinte que chama-se Rose. Brigadão, Rose. Rose é do Rio Grande do Norte. E ela fala o seguinte, queria que vocês me dissessem onde na Bíblia diz que é pecado assistir novela. E fiquem com Deus. Obrigado, Rose. Quero ver se tem base bíblica mesmo isso. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super. Estamos batendo um papo muito legal sobre novelas. Novela é de Deus. A nossa querida ouvinte, telespectadora, acostumada com rádio, eu ainda vou aprender. A nossa telespectadora do Rio Grande do Norte, a Rose, pergunta: esse negócio de novela, não pode ser de novela, se tem base bíblica? Antes, Rose, o Leonardo vai dizer como é que chama a filha do Jacó. Gente, eu esqueci o nome da filha dele, mas o nome da filha de Jacó foi Diná. Diná. Perfeito. Isso mudou sua vida a partir de hoje? Mudou a minha vida. Agora, vamos lá. A Rose pergunta isso. Tem base bíblica dizer que não pode assistir novela? Veja bem, hoje, a gente estava falando até no bloco anterior aqui agora, a respeito de passar filtro, né? Assistir as coisas. Mas assim, não há problema algum você assistir um filme que não tenha basicamente nenhum princípio. Senão também você não vai assistir mais nenhum filme, não vai para o cinema. E eu não vejo, eu não radicalizaria dessa forma. Eu acho que o princípio é o princípio básico da palavra e ela vai te conduzir, né? Ou seja, do que você filtra que entra dentro da sua casa. Senão daqui a pouco você não vai poder assistir mais nenhum seriado, nenhum filme do Telecine, não vai poder ir para o cinema. Então, não pode ver futebol, não pode ver nada. E não é por aí. Né? Vamos falar sério. Não tem nenhum versículo, nenhum mandamento. Não assistirá às novelas. Existe um princípio
básico, que é o princípio que você está deixando entrar dentro da sua casa. Agora, será que as novelas hoje, elas estão piores do que antigamente? A minha impressão é essa. Né? Eu que já estou com, né, mais de 50, eu percebo que o conteúdo das novelas mudou muito. Eu não sei se é a sociedade que mudou e a novela acompanhou, ou se a novela está adiante da sociedade. Talvez as coisas se tornaram mais explícitas, né? Eu lembro que quando eu era novo, tinham novelas que eram terríveis. Tinha Tieta do Agreste, tinha uma que passava que meus pais nem deixavam eu ver, de jeito nenhum, falavam, não, isso aí é do diabo. Lá na TV Manchete, Pantanal, um negócio assim. Que aparecia mulher nua. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que a sociedade eu não vejo, eu não posso dizer se ela mudou, mas o melhor termo que eu gosto de usar é que ela está se mostrando mais. Aquilo que antes era feito escondido, agora é feito na luz do dia. Eu penso que isso tem muito a ver com a censura, porque a censura, ela mudou. Existe a censura de antigamente, ela tinha um parâmetro diferente de hoje. Hoje a censura está relacionada ao horário. Então você pega, por exemplo, as novelas da Globo, né? Então você tem ali às 18 horas, você tem ali um enredo simples, das 19 é um drama e comédia, das 20 adiante, aí, meu amigo, é sexo, rock and roll, é drama, violência e o que mais você desejar, né? Então, acho que isso está muito relacionado ao termo de censura hoje. Agora, é claro que o mundo avança, a banalização das coisas que vão acontecendo, vão se tornando cada vez mais explícitas. Você está falando de censura, na época do regime militar, a censura era muito severa. Eu lembro que tinha uma novela, Roque Santeiro mesmo, foi proibida e depois ela até foi gravada alguns capítulos, depois foi regravada e tudo, porque o censor sempre dizia, não, essa cena é inconveniente e tudo mais. Mas tem gente que acaba tendo saudade disso. Acho que tem muito pai, tem muita mãe que prefere como é que eu posso dizer? A não liberdade de expressão se a expressão é de um valor contrário, por exemplo, à família. Tem muita gente que acaba discutindo isso, né? A liberdade ou não de expressão. Agora, essa questão da liberdade é um negócio muito interessante mesmo. Até onde vai minha liberdade de expressão? Para você ver, olha que coisa doida. Eu estava vindo aqui para a TV e numa avenida movimentada tinha um grande arbusto na frente de uma loja e um cidadão, eu estava dirigindo, eu olhei e falei, não está fazendo isso. O cidadão, com a roupa normal, assim, como se estivesse trabalhando, simplesmente resolveu fazer suas necessidades fisiológicas. Não sei se é número 1, número 2, não sei o que é número 1, número 2. É um líquido. Num arbusto no meio da rua. É complicado. Agora eu fico assim, mas ele tem liberdade de ir e vir e fazer xixi. Ué, peraí, mas você entende? A liberdade dele termina onde começa a liberdade do outro, não vê aqui dali. Então tem que ter um limite, né? Exatamente, eu acho que as novelas também têm isso. Será que a censura de horário, que eu pego, por exemplo, a Rede Globo, tem uma novela da tarde lá, que é a novela de adolescente, que, pelo amor de Deus, passa tudo. Normalmente é o Filho Rebelde, é sexo, é tudo. A Malhação, me parece que está tendo uma situação recente, onde uma adolescente está grávida, ela não sabe quem é o pai, então, como ela não sabe quem é o pai, ela namora com os dois. Então você percebe a questão tão séria aí, porque aí tem uma adolescente assistindo isso. Cristã. E achando lindo, maravilhoso. E está compartilhando, convivendo com aquilo. Então, respondendo aquela pergunta, o que é base bíblica ou não, é o que você filtra para a sua própria vida. Né? Ontem à noite eu estava com um amigo na minha casa, começamos a assistir um filme e eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, não dá para continuar aqui. Sim, perfeito. Então, o que você vai assistir? Exatamente. Talvez uma base bíblica, pastor e Léo, acaba virando até clichê evangélico, mas é um texto importante. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Exatamente. Tem certas coisas que não convêm. Exatamente. E a pessoa tem, eu acho um nome maravilhoso, tem um aparelhinho que ela tem, todo mundo tem dentro de casa, que cabe na mão dela, chamado controle remoto. Exatamente o nome, controle. Nenhuma emissora de televisão é culpada da desgraça da sua vida. A gente não está querendo aqui, eu não quero de forma nenhuma dizer, não, fulano é culpado, ciclano é culpado. Não, cada um tem liberdade de colocar na TV o que quiser de acordo com as leis que regem o país. O canal. Agora, eu, dentro da minha casa, que tenho que ter o controle de dizer, não, isso eu assisto, isso eu não assisto. Aquilo ali vai me edificar, aquilo ali não vai me edificar. Então não adianta dizer assim, que coisa do diabo, olha o diabo, que diabão. E não adianta continuar assistindo. Teve uma novela da Globo, de Deus, você desliga. Eu não lembro o nome, mas que tinha um casal homoafetivo de senhoras.
Esqueci o nome da novela. Porque nós fizemos até um debate na rádio, na época, que causou muita polêmica. Me falta o nome da novela. Mas eu lembro que houve um movimento muito forte entre os evangélicos, porque a novela falava muito mal de evangélico também, defendia, no caso, a homoafetividade e tudo. E foi interessante que acho que não chegou aos 170 capítulos, dada a péssima repercussão que essa novela teve. Por outro lado também, essas emissoras têm isso. Elas só continuam com a novela porque está dando audiência. Exatamente. Se acaba a audiência, acaba patrocinador. E aí ela vai ter que cortar a novela. Agora, às vezes quem critica continua assistindo. Agora você falou, ai, é do diabo, mas tá bonito, eu continuo. Exatamente. Então a pessoa ela tem que ter o controle. A questão do domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Domínio próprio é fruto do Espírito no nosso coração, é fruto do Espírito dentro de nós. Eu tenho que saber controlar o que vai me edificar, o que não vai. Eu tenho que saber dosar. Assistir televisão é pecado? Não. Assistir um conteúdo na televisão é pecado? Não. O pecado está naquilo que eu estou permitindo entrar na minha vida, ou aquilo que eu vejo que está me afastando de Deus, que está me afastando da minha devocional. Na minha vida eu já tive momentos onde eu tive que parar e pensar assim, puxa, calma aí, eu estou assistindo televisão demais, eu preciso parar. Desliga a TV, vamos fazer um propósito um tempo. E é difícil, né? Porque está me roubando algum tempo precioso da minha vida. É igual desligar o smartphone, né, Léo? É igual desligar o smartphone qualquer outra coisa. Eu preciso pegar carona nisso aí. E aí a gente vai entrando para um momento que, assim, a gente fala, estou dirigindo essa palavra para cristãos, a gente entende o mundo espiritual, a batalha espiritual, né? E aí a gente faz aquela analogia, Jesus ressuscitou. Ele espera apenas que a gente levante do sofá ou da cama. E aí o sujeito que quer enfrentar o mundo espiritual, ele não tem força para desligar a televisão. Ou seja, o grande problema é, quando a gente fala de novela, que é o tema de hoje, você ficar 170 capítulos, ou seja, 8 meses, 9 meses, na frente de uma televisão, presa emocionalmente com aquilo. Aquilo não vai gerar cultura para você. E assim, você deixou de desenvolver outras habilidades. Tem gente que acredita, né, pastor? Tem gente que discute com a novela, mas é burra demais. Como é que ela aceitou um negócio desse? Não tá vendo que o marido tá fazendo isso? Olha, é incrível. Porque pessoas lúcidas, pessoas esclarecidas, entram no jogo e ficam nervosas. E a pessoa consegue interagir, consegue chorar, consegue sentir, consegue perceber tudo aquilo. O problema é isso? Não. O problema é que depois ela pega a Bíblia e ela dorme. Tá cansada. Né? Ela vai orar, ela dorme. Ela vai se envolver na igreja, não consegue. Não tem tempo para me envolver na igreja. Tem tempo para fazer tudo, tem tempo para assistir tudo, assistir novela, seriado, filme, tem tempo para tudo. Não, vamos ali na igreja, vamos nos envolver na obra, vamos evangelizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tenho tempo para isso. E quando o culto, a reunião de oração é no horário da novela? O conflito que o ser humano tem. Nós estamos recebendo muitas mensagens, muito obrigado a todos vocês que estão mandando mensagens. A Juliana, ela diz assim, eu tenho 33 anos, já faz muito tempo que eu não perco tempo assistindo novelas. Tenho muito cuidado com o que entra dentro do meu lar. Amém. Acredito que nas novelas, tudo que se mostra ser normal não é. Então, na minha casa, não tem audiência. Amém. Vocês parabenizam a Juliana, então, gente? Sim, Amém. Com certeza. Tem nosso apoio. A Rosângela também manda mensagem. Boa tarde, irmãos. O que o cristão não deveria ver novelas na atualidade são contra nossos valores, infiltram valores inversos às nossas famílias. Eu parei definitivamente, né? Nem essa novela bíblica a Rosângela está assistindo. O que vocês acham? Eu não sei, não posso. Você não vê a novela bíblica? Eu assisti o Rei Davi parcialmente, né? E eu gostei, apesar de que é aquilo, né? Quando você está assistindo um filme, você não tem que usar filtro, depende do filme. É uma proposta, é ficção, você não tem que usar filtro. Eu estou ali, para mim, é um entretenimento. A partir do momento que você assiste um filme bíblico, é bom que você use um filtro, porque você está colhendo informações que vão definir critérios para você. A relação é diferente. O Flávio, de Lagoa Santa, diz assim, novela é a forma de o governo deturpar a instituição familiar criada por Deus. O governo é a besta do apocalipse. Olha. O que vocês pensam do que o Flávio disse? Será que é o governo? É o governo da pessoa. A pessoa tem que saber se governar. Claro que esse mundo, a Bíblia diz, né, o mundo está entregue ao maligno. Então o sistema do mundo, ele sempre será contrário à palavra de Deus. Ele sempre vai puxar as pessoas para os princípios das trevas. E nós temos que nos levantar contra isso. Tem que tomar posição. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas, vamos lá, sobre novelas. Eu sou Ednarte, bairro Atalaia. Gostaria de saber se tem novela boa para o cristão assistir. Boa pergunta. Tem novela boa?
Aí. Olha. Deixa eu dizer, por exemplo, a Globo mesmo tem as novelas. Tem alguns seriados bacanas. Sim. Pode trocar novela por seriado, que não tem diferença. Né, como foi citado aqui hoje, tem bons seriados. É porque, por exemplo, a Globo, ela tem umas novelas, quando são novelas de época, eu acho que, como historiador, eu vejo que eles fazem algumas reconstituições muito legais, de trajes, de momentos, de fatos históricos. Teve uma novela muito interessante que pegou a época ali da revolta da vacina, da revolta da chibata, no início do século XX, quando os marinheiros se revoltaram porque estavam apanhando, reconstruíram o início do futebol no Brasil. Foi uma reconstituição muito legal. O problema é que no meio disso tudo, aí enfia traição, enfia adultério. Então, assim, é difícil você ter um conteúdo historicamente rico com isenção de valores morais, né? O problema é esse. E assim, uma coisa é você mostrar o que aconteceu na história. Porque se eles estão simplesmente contando a história, é um fato, tá lá. Adulterou porque está escrito na história que fulano adulterou. Sim. É o caso de Davi, por exemplo. Outra coisa é você mostrar aquilo como algo bom, como algo que foi feliz, normal. Como algo que é normal. É a maneira como se mostra, não é o fato em si. Porque nós sabemos, a gente também não está com os olhos fechados em relação ao mundo. Adultérios existem, meninas grávidas existem, pessoas vivendo em poligamia existem, mas é a maneira como aquilo é mostrado. Se glamoriza, né? Torna lindo o que não deveria ser. Exatamente. Né? A Michele, ela diz assim, boa tarde, eu adorava novelas, mas graças a Deus eu fui liberta. Achei legal essa expressão, fui liberta desse mal. Meu filho não gosta, glória a Deus por isso, pois as novelas de hoje são má influências para nossas crianças, diz a Michele. A maioria que não está gostando de novela não, gente. Boa tarde, diz a Mônica. Mônica é de Volta Redonda, estado do Rio. Obrigado, Mônica, pela sua mensagem. A Mônica diz assim, olha, eu não deixo meu filho de 6 anos assistir novelas. E dependendo do canal de TV, ele não vê nem o canal. Às vezes, até num comercial de TV, nos deparamos com cenas inapropriadas para crianças. O que a Mônica está falando é interessante, que às vezes não vê a novela, mas vê o comercial que tem. Teve um comercial que me chocou alguns tempos atrás. Eu era de uma marca de perfumes e cosméticos. Dos pais separados? Dos pais separados e aquela alegria da criança. Falei, gente, eu nunca encontrei uma criança de pais separados tão alegre. Bom. Porque na realidade do dia a dia, a criança passa por traumas, na realidade do dia a dia, a criança vive aquele conflito dos pais separados, do rompimento dentro da família, do rompimento dentro do lar. E ali tudo muito feliz, falei, gente... Eu fiquei chocado também com esse comercial, a menina fazendo os bonequinhos, os fantoches, aí o pai e a mãe, lindos os pai e a mãe, né? E se abraçando. Aí somos os melhores amigos. Que recém-separados são esses, que eu nunca vi na minha vida algo igual. Nunca vi. O Valdemir, a polêmica aqui do texto bíblico continua. Oi, bom dia, eu queria saber em que capítulo da Bíblia fala que não devemos assistir novelas. Ô Valdemir, sabe, porque, por exemplo, cheirar cocaína é certo? Eu acho que não. Não é? Eu acho também acho que não. Não tem um versículo na Bíblia, não cheirarás cocaína. Óbvio. Né? Não fumarás maconha. A gente parte de princípios bíblicos maiores, porque não existia novela na época da Bíblia, não existia cocaína. Pelo menos existia coca, mas não existia cocaína e essas coisas. Então, há certos procedimentos atuais que não estão mencionados na Bíblia por uma questão social, cultural. Mas os princípios estão ali. E nós devemos saber interpretar esses princípios, né? Se você vai viver por princípio ou por preferência, né? Ou seja, o princípio tem que regrar, tem que ser a base, né? Para você caminhar nele, não tem jeito. É ele que vai usar o filtro. E aquela passagem que você citou, um dos versículos preferidos meus do Novo Testamento, que é Filipenses 4:8, é o filtro solar, né? Você tem lei de 40, 60, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se nisso há algum louvor, se nisso há ainda... Imagina se a gente usa esse filtro em todas as áreas, né? É uma receita infalível. Nos relacionamentos, eu vou falar de alguém, eu vou fazer ququer coisa, se isso, há bondade nisso, há amor nisso. Perfeito. Então, eu acho que essa é a base de tudo. Temos mais uma pergunta das ruas, vamos lá? Meu nome é Lúcio Mauro, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os autores das novelas têm uma intenção de passar algum valor específico? Será que é uma construção livre, assim? Se faz como Machado de Assis? Ou não? Ou tem uma intenção, assim, eu vou fazer essa novela... eu vou dar um exemplo. Tem muita novela da Globo
Como eu falei, vou puxar para o lado religioso. Tá. Eu não vi uma novela da Globo falando bem de igreja cristã evangélica. Agora, sobretudo novelas das 6 horas, que tem novela espírita, é uma brincadeira. Assim, novelas que pregam o espiritismo claramente, e são N novelas, até novelas de época que defendem o espiritismo. Pô, para mim, esse autor ou é espírita ou ama muito espiritismo, porque faz apologia do espiritismo. Vale dizer, né, Léo, que o Léo comentou que nós somos uma contracultura. Sim. Nós estamos numa marcha diferente, nós estamos contra a maré. Então a gente está inserido no contexto, no mundo hoje, que a gente luta contra essas coisas. E a manipulação também que existe, a introdução de tantas coisas, como eu citei aqui, de ideologia do gênero e tantas coisas terríveis, entram de maneira subjetiva também, subliminar dentro da nossa casa. Então é complexo. A gente tem que estar o tempo todo atento. Agora, é aquela questão, né? Eu não quero ser o cara extremamente religioso aqui, porque eu tenho o meu momento de entretenimento, eu estou disposto a assistir nada que fala de Bíblia. Eu quero assistir uma boa comédia, eu quero assistir um bom filme de ficção, que não há nada de errado nisso. Não, ontem mesmo eu estava vendo futebol americano, Green Bay Packers e New York Giants, nada a ver de Bíblia. Mas voltando à pergunta dele, eu não vejo ninguém que não tem intenção naquilo que faz. Como é que é? Não existe ninguém que não tem intenção Sem naquilo que intencionalidade, faz. perfeito. Todo mundo tem uma intenção de ensinar alguma coisa, de passar algum princípio. Existe e aquilo que a isenção, pessoa né? entende como verdade, ela vai querer passar para os outros. Se eu gosto muito de hambúrguer, eu vou querer convencer as pessoas a comer hambúrguer, porque eu gosto de hambúrguer. Então, aquilo que para a pessoa é verdade, aquilo que para a pessoa é bom, ela sempre vai escrever ou tudo que ela fizer, ela vai tentar demonstrar suas preferências. Então, eu vejo que as novelas, assim como os livros, assim como tudo que é produzido, como toda a arte que é produzida, ela demonstra e ela expressa a vida do autor. E assim como a gente, né, Léo? A gente tem intenção aqui. É óbvio que se você está assistindo, né, você está assistindo Rede Super, você sabe que nós temos a intenção de pregar o Evangelho, de falar de Cristo, falar da Bíblia. É a nossa intenção e é explícita, é escancarada. Né? A gente não esconde isso. Eu acho que uma coisa grave é quando a coisa é meio assim, sutil, sabe? Com cara de isenção. Quando vai beirando mais a manipulação, né? Isso. Aí que é o complicado, quando a pessoa quer realmente manipular os pensamentos e incutir algo, né? E exatamente forçar com que a pessoa pense de uma forma diferente. E nós somos transparentes. Diretora do programa, Vanessa Nício, por favor, fala no... Não, ele tá me... Oi, eu tô falando com você, pode falar no geral. Quanto tempo falta terminar o programa? 1 minuto. Brincadeira, né? O programa tá bom. Vou terminar, mas você, por favor, agenda de novo, para continuar falando sobre novela, que o negócio tá bom. Não é? Tá bom? Marcar a segunda parte. Obrigado, querido. Obrigado, Léo. Obrigado, Pastor Rossi. Foi um prazer. Obrigado a você que em casa participou. Olha, muitos WhatsApps que eu não consegui ler, me desculpe, mas são muitos mesmo. Mas vamos fazer um outro programa sobre novela, sobre seriados também, vai ser muito bom. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu te espero 12h15 amanhã aqui na Rede Super. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.